Você precisa de muito menos recursos do que imagina que precisa para começar a sua caminhada que vai te levar a viver de trilha sonora. E eu vou te falar agora quais são esses recursos básicos que você precisa para começar, para ter um ponto de partida, saindo do absoluto zero, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é de um computador. E olha, para você começar mesmo do zero, já produzir algo que pode ser facilmente aprovado por um cliente, um computador já é 80% do seu equipamento básico, do seu equipamento inicial necessário. Ele é a sua principal peça e não precisa necessariamente ser um computador de última geração, tá? Um com uma configuração básica já ajuda bastante. Ah, mas antigamente nem tinha computador e eles produziam assim mesmo. Por que hoje, além de precisar de um computador, ele é considerado o principal recurso? A resposta para essa pergunta está em uma palavra da própria pergunta: antigamente. Era outra época, era outro tempo, outras demandas, outras cabeças, outros recursos, outra indústria, outro mercado, outro tudo. Olha como que tudo mudou com a chegada do computador. E com a internet, então? Dá para você produzir suas trilhas sonoras sem um computador? Dá. Mas ou você vai gastar milhares de reais com periféricos caríssimos, ou vai ficar criando e dependendo do estúdio, das habilidades e das ferramentas de terceiros, de outras pessoas. E isso vai até tornar os seus trabalhos mais caros para o cliente final. Ou ainda fazendo algumas pequenas produções em apps de celular sem muita possibilidade e capacidade de evoluir e criar produções realmente eficientes e de nível profissional e de mercado. Hoje em dia é no computador mesmo, beleza? E olha, arquivos de alta resolução e qualidade são facilmente processados por computadores nem tão atuais assim. Não precisa ser um computador muito caro ou de marca. Na época em que eu comecei, as pessoas que eu procurava por informações para tentar ingressar nessa área, né, que eu amo tanto, me passavam a ilusão de que eu precisava de um Mac de última geração, que eu não tinha condições de comprar. E isso tudo me atrasou muito para começar a colocar as mãos na massa de fato. Claro que nesse tempo eu não fiquei parado, né? Eu estudei, trabalhei, desenvolvi várias outras coisas que me ajudaram bastante a atingir os objetivos. Mas se eu tivesse tido as dicas que eu tô te dando aqui e agora, pode ter certeza que eu teria encurtado e muito esse tempo e já estaria vivendo e bem de trilha sonora há alguns bons anos atrás, tá? Hoje em dia as pessoas trabalham facilmente com o Windows e até com o Linux. E a cada dia eu vejo mais gente migrando da maçãzinha para a janelinha, né? Do Mac para o Windows, tá bom? Então, dificilmente o computador que você já tem em mãos aí não seja suficiente para dar os seus primeiros passos. Não precisa ter uma mega configuração. Um dual core com 4 gigas de RAM já ajuda, já dá para começar. Tá? Algumas pessoas conseguem até ter resultados com 2 gigas só, trabalhando com plugins mais simples, né? E que trazem resultados, tá bom? O seu computador é um estúdio profissional onde você consegue ter praticamente tudo o que precisa ali dentro. Se comparar, por exemplo,
com a evolução da produção de áudio, muita coisa que era considerada padrão de qualidade há alguns anos atrás já são reproduzidas digitalmente. E existem não só um, mas vários plugins que imitam ou até reproduzem fielmente os mesmos resultados e gratuitos, tá? É claro que você vai precisar trabalhar bem nas configurações para chegar nos melhores resultados e não deixar que fiquem genéricos demais. E também vai precisar ter uma DAW instalada. E olha só, a palavra DAW é uma sigla para Digital Audio Workstation, que nada mais é do que, ao pé da letra, tá? A sua estação de trabalho de áudio digital, o seu estúdio de áudio digital. Existem várias disponíveis no mercado, tá? Todas muito boas. E assim como o tabu do computador, em que existia a ilusão de que você precisaria de ter um computador top para trabalhar, né? E que só servia um Mac de última geração por muito tempo, e até hoje algumas pessoas têm essa ilusão ainda, tá? Se falava, né, por muito tempo se falava que só servia o Pro Tools ou até o Logic. Nem se falava de outras marcas, mas esquece isso, tá bom? A melhor DAW é aquela que você se adaptar melhor e ninguém vai poder te julgar se essa adaptação for técnica ou até mesmo financeira, tá bom? Eu, por exemplo, a primeira DAW que eu tive contato foi o Logic, uma versão, se não me engano, de 1997, ainda quando o Logic também rodava em Windows. Eu comecei a aprender até saber que ele não atualizava mais para o Windows, só para o Mac, né? Daí eu continuei um pouco, porque a galera dizia que era só com os Macs que eu ia conseguir trabalhar com trilha sonora, né? Mas com o tempo eu fui caindo na real da minha situação. Na verdade, me deixando levar pelas dificuldades e pelas informações cruzadas que eu recebia, por não ter um direcionamento correto, né? E eu acabei largando mão. Depois de um bom tempo, eu fui para o Pro Tools, né? Tive a oportunidade de aprender o tão cobiçado e até super valorizado Pro Tools em um curso muito bom, mas depois de um tempo, ao fazer um outro curso relacionado à trilha sonora também, e que os exemplos que o professor dava nesse curso eram através do Ableton Live, uma outra DAW muito legal que vocês podem pesquisar e conhecer. Eu acabei resolvendo instalar uma versão básica desse Ableton Live no meu PC para facilitar o acompanhamento e praticar os exercícios que esse professor passava. Acabei me dando melhor com essa DAW do que com o próprio Pro Tools, o cobiçado Pro Tools, o rei Pro Tools, né? Hoje a mentalidade da galera está mudando bastante. O pessoal está amadurecendo mais e percebendo que não há exatamente a DAW perfeita e melhor do que todas as outras. Por muito tempo dizia-se que o Pro Tools era essa DAW, e de um tempo para cá, mesmo com algumas pessoas não considerando mais ela como sendo a melhor, eles a indicavam muito, porque o mercado já estava acostumado e até exigindo trabalho nela. E esse foi até um dos principais motivos de eu procurar um curso de Pro Tools na época. Mas hoje existem várias DAWs e cada uma com a sua particularidade, com um workflow diferente e que se adapta melhor à realidade de cada pessoa. Eu particularmente gostei muito do Ableton pela facilidade dele em comparação com o Pro Tools em trabalhar com MIDI. Mas tem gente que pensa o contrário e tá tudo bem. E como eu disse, você vai encontrar várias no mercado.
tem o Pro Tools, o Logic, o Cubase, o Ableton, o Reaper, entre várias outras, tá? Mas o meu conselho é você não ficar preso aos padrões determinados, não, tá? Escolhe uma, tira o máximo dela. Se for legal para você, ótimo. Se não for, em outra oportunidade você testa outra e com o tempo você vai ver também que as funções são as mesmas, com poucas particularidades de uma ou de outra. E uma vez aprendendo uma, você acaba facilmente se adaptando às outras. A maior diferença é que em uma você encontra uma função aqui em cima e na outra a mesma função está aqui embaixo. Mas voltando aqui, né, a ideia do que você precisa para começar do zero, se eu for indicar uma DAW para você começar a aprender sem investir muita grana ou nada, eu indico o Reaper. Porque ele tem uma versão trial com todos os recursos da versão Pro, né, que não expira. Então, você não vai precisar se preocupar por um bom tempo, ou até nunca, né? Não posso falar, porque pode ser que amanhã eles decidam cobrar ou diminuir os recursos da versão trial, né? Mas, pelo menos por agora, você não vai precisar preocupar em comprar, em gastar dinheiro com ela. Você pode ir se adaptando, conhecendo, aprendendo, experimentando, e isso vai te ajudar até mesmo se por acaso quiser começar a aprender alguma das outras que são pagas. O Reaper é uma DAW muito boa, tá? O Ableton também tem uma versão básica, mas aí é com você. Você fica à vontade, faça sua pesquisa aí, tá bom? Agora, seja lá qual a DAW que você escolher, como eu disse, ela é a sua estação de trabalho de áudio digital, o seu estúdio digital. Então, agora você já tem o seu estúdio virtual, né, as paredes dele e algumas coisinhas básicas para trabalhar lá dentro, mas a função principal da DAW é ser a estação de trabalho, não os recursos desse trabalho. E é aí que vem os plugins. Os plugins são os periféricos também virtuais como a DAW e que o nome já diz, né, plugin. Então, são recursos que você vai plugando e desplugando na sua DAW, à medida que você for precisando. Esses plugins podem ser os equalizadores, os compressores, reverbs e por aí vai. E tem muitos deles gratuitos disponíveis por aí também, tá? Ah, Ricardo, mas você falou que ia falar de recursos materiais e já faz um tempão que você está falando aí de recursos digitais, DAWs, plugins, né? Tá louco? Calma, eu tô falando disso para mostrar para você que muita coisa que você talvez achava que precisaria comprar vai estar tudo ali dentro do seu computador e algumas até gratuitas, tá? Por exemplo, muitas DAWs já vêm com plugins nativos e muito bons, tá? Tem gente que pensa que, mas usar plugins nativos é coisa de amador, de iniciante. Não, tem muitos profissionais usando plugins nativos, plugins gratuitos de altíssima qualidade. E, mais uma vez, tá? Livre-se dessas crenças limitantes. Esse lance de X-DAW é a melhor, você precisa ter um Mac de última geração, não usar plugin nativo ou gratuito, etc, etc, etc. É tudo crença limitante. O que vale é o resultado que você alcança e esse você só vai conseguir com o recurso principal, que é o seu ouvido, tá bom? Não adianta ter tudo quanto é equipamento da melhor qualidade, caríssimo, um estúdio milionário, se você não tiver um ouvido bom. Um ouvido bom, tá? Que eu falo, não é necessariamente o daquela criança que já nasce com ouvido absoluto, percebendo tudo, né? Um Mozart fazendo sinfonia aos 6 anos de idade, um Beethoven. Não, eu estou falando de um ouvido interno que pode ser trabalhado, desenvolvido através de solfejos, de técnicas, de treinamentos, tá? Ouvindo, comparando. O seu ouvido é seu principal recurso. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Que tá no meu canal do YouTube. Dá uma procuradinha aí que você vai achar e vale a pena assistir, tá bom? E é pegando esse gancho do ouvido
que eu vou para o próximo recurso material que você precisa para começar a produzir as suas trilhas sonoras do zero. O segundo recurso que eu vou recomendar, e eu já te digo, ó, com o primeiro que eu falei, que é o computador, né? E esse daqui que eu vou falar agora, você já consegue fazer trilhas muito boas, beleza? Quer uma prova? A primeira trilha que eu fiz para um game foi feita com um notebook com 2 GB de RAM e esse segundo recurso que eu tô para te falar agora. E o jogo, né, que eu fiz essa trilha, foi reconhecido em terceiro lugar em uma Game Jam internacional. Não era uma Game Jam competitiva, tá? Mas foi selecionada pelos próprios internautas, pelos próprios desenvolvedores, pelos próprios jogadores e pelos próprios criadores das trilhas sonoras desses mesmos jogos, tá? Através de voto público, né? E, enfim, por que eu estou falando isso, né? Porque, mais uma vez, você deve acabar com as suas crenças limitantes e perceber que não é preciso muito para começar, tá bom? E agora você já deve tá achando aí, né, que esse segundo recurso que eu estou falando é mágico, né? Que é um recurso extremamente caro e tal. Não! O segundo recurso que você precisa para começar e que com ele e o computador que eu citei anteriormente você já pode fazer boas produções de trilha sonora e iniciar sua caminhada para viver de trilha sonora é o fone de ouvido. Isso mesmo, se o primeiro recurso material que você precisa é o computador com uma DAW instalada, né? E que é a sua estação de trabalho de áudio digital, né? O seu estúdio de áudio digital. E se essa DAW já vem com plugins e VSTs nativos, e se você precisa ter como recurso humano principal um bom ouvido interno, e isso você consegue treinando, se adaptando, desenvolvendo, né? E o produto que você vai estar trabalhando é a trilha sonora, ou seja, todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual, efeitos sonoros, diálogos, som ambiente, música, você vai precisar monitorar isso e com qualidade. Então, no caso desses recursos, eu não te aconselho a economizar, porque se o som não chega bem até seus ouvidos, você não consegue saber se ele está bom ou ruim, se precisa de melhorias, modificações e tudo mais, né? Um bom recurso de monitoração é necessário, mas não significa também que você vai ter que vender um rim para comprar um bom fone de ouvido, né? Na verdade, existem muitos fones legais no mercado, fones de entrada muito bons. Você só precisa saber o que levar em consideração na hora de adquirir o seu, tá? E como eu já disse, não precisa necessariamente começar lá no topo. Use o que você tem para conquistar cada vez mais e vai escalando aos poucos. Mas por que eu não falei então de cara dos monitores de áudio, né? Porque eu tô falando de recursos básicos para começar do zero com baixo investimento financeiro, beleza? Os monitores de áudio demandam um investimento maior do que os fones de ouvido, além de serem recursos materiais em que sua resposta vai depender também do ambiente em que você tiver. Vai depender de você ter um espaço físico específico ali para trabalhar com eles, né? E eu tô falando de começar do zero, tá? E para começar do zero, o que você precisa inicialmente como recursos materiais é de um computador e um bom fone de ouvido. Existem vários fones no mercado e você deve estar sempre bem atento ao tipo de fone que você vai precisar para produzir as suas trilhas sonoras. Existem fones intra-auriculares, extra-auriculares, fones abertos, semi-abertos, fechados, e cada um deles vai te servir para uma coisa diferente, tá bom? Nesse caso aqui, entre os fones intra e extra-auriculares, a gente vai falar apenas dos extra-auriculares, beleza? Que são os mais recomendados para o tipo de trabalho que a gente tá falando aqui, tá bom? Entre os fones
extra-auriculares, a gente tem os fechados, os abertos e os semi-abertos. Os fones fechados são mais recomendados para quando você estiver em um local de muita interferência sonora ou até para quando você for, por exemplo, tocar e gravar uma guitarra, uma bateria, algum instrumento ou até uma voz e precisar ouvir alguma guia sonora, como um clique ou alguma gravação que você deve seguir. Nesses casos, ele precisa ser fechado para não vazar nenhum som e não gerar realimentação nos microfones que estão captando o que você está gravando. E no caso dos lugares com muita interferência sonora, não atrapalhar quem está à sua volta e até o som em volta não te atrapalhar. Ele não é muito recomendado para o monitoramento na produção, tá? Edição, mixagem, né? Porque por ser fechado, ele não vai ser completamente flat, ou seja, ele vai pender para alguma frequência mais do que para outras. Nesse caso, possivelmente para as frequências graves, porque como a cúpula dele, que vai envolver a sua orelha, né, é completamente fechada, acontece um pouco de abafamento, beleza? Já os fones abertos é exatamente o contrário. Os fones abertos possuem uma cúpula envolvendo toda a orelha, mas ele possui aberturas que não permitem gerar o abafamento que o fone fechado gera. Por isso, ele é chamado de fone aberto, tá? Por ter essas aberturas, ele vai vazar muito som, tanto no ambiente, né, do ambiente para dentro, quanto do que ele está emitindo para fora. Então, ele não é aconselhado para gravações como o fone fechado, pela possibilidade de gerar realimentação nos microfones e nem em lugares públicos ou com muita influência sonora. É um tipo de fone para ser usado dentro de um estúdio, um ambiente com influências sonoras controladas, com recursos acústicos tipo absorvedores, refletores, difusores, né? Que podem te ajudar aí a controlar a reverberação, por exemplo. Esse fone é diferente do fechado e ótimo para o monitoramento na produção, porque a cúpula dele, por ser aberta, não vai influenciar nas frequências, abafando, né, como o caso do fone fechado. E quanto melhor o fone aberto, mais flat você consegue que ele seja. Então, se você está começando e quer investir no seu primeiro fone, eu não recomendo nem o fone fechado, nem o fone aberto. Porque considerando que você não tem um estúdio com ambiente tratado e que esse é seu primeiro fone profissional, né, que você vai usar tanto para as produções, criações e também monitoramento, o fone fechado vai acabar influenciando negativamente nos resultados, porque você não vai ouvir as características do som de forma homogênea, sem ênfase para alguma região específica, né, das frequências. E no caso do fone aberto, você vai precisar de um estúdio para usar ele, né? Ou vai estar sempre incomodado e influenciado pelos sons externos, quanto incomodando também a quem estiver por perto. Então, o que sobrou agora foi o fone semi-aberto, né? E o fone semi-aberto, a gente pode pensar nele como uma mistura do fone fechado com o fone aberto, mas mais pendente para o lado do aberto, tá? Porque ele também tem algumas aberturas na sua cúpula. Vai vazar um pouco de som também, mas não tanto quanto o outro. Por ele ter essas aberturas, ele também é ótimo para produzir e monitorar, porque não tem muita influência de abafamento da cúpula e consegue chegar a um som bem flat também. Se por acaso você for gravar com ele, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Se for uma guitarra, é tranquilo, é só regular bem o volume dele e tal, né? E tomar cuidado para não ficar muito perto do microfone que está captando o som do amplificador. Uma bateria, né, é bem tranquilo também, tá? Porque o som do instrumento, né, da bateria, já é bem alto, que abafa qualquer vazamento que sair desse fone. Além
a gravação já de certa forma está contando com uma certa reverberação, tá? Mas para voz, por exemplo, pode ser um pouco perigoso, porque você ou o cantor em questão vai estar muito perto do microfone. Agora, como um fone, não só para começar, mas para ter mesmo após ter outros, né? Eu recomendo bastante. Eu mesmo, mesmo em estúdio, prefiro usar um semi-aberto do que um aberto. Mas isso vai muito da preferência de cada pessoa mesmo, né? Uma coisa importante que você também deve levar em consideração na hora de comprar um fone é sobre a resposta de amplitude e ganho dele. Porque se for baixa, você vai precisar aí de um amplificador de fone de ouvido, que não é nada muito caro não, tá? É bem baratinho, mas já é um gasto a mais, né? E, bom, depois disso, você tem como opções os monitores de áudio, né? Uma interface de áudio, controladores de áudio, microfones e outras coisinhas que não são tão importantes assim para o seu início e que você pode ir aí complementando, né, implementando no seu set de materiais aí aos poucos de acordo com os retornos que você for adquirindo com as suas produções. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre eles agora não, até porque a minha intenção aqui era a de te passar recursos mínimos para você começar e ver também que não precisa de muito para começar a tirar a ideia de viver de trilha sonora do papel e começar a colocar as mãos na massa. Como eu disse, só com um computador que não precisa ser muito top e um fone de ouvido você já consegue iniciar a sua caminhada para viver de trilha sonora. Mas eu gostaria também de te dar aqui uma dica extra. Eu falei aqui que depois desses dois recursos, né, o computador e os fones de ouvido, para incrementar seu set de equipamentos e facilitar seu fluxo de trabalho, seu workflow, né, você vai precisar de um par de monitores de áudio, uma interface de áudio, controladores de áudio e microfones. Bom, existem obviamente ordens ideais para a aquisição desses recursos e cada um vai ter sua opinião, né? Em outro momento eu dou a minha, mas vai uma pincelada aqui, tá bom? Pensa comigo, se você for adquirir um controlador de áudio primeiro, você vai ter alguns probleminhas aí com latência, que é o tempo de resposta do áudio após a sua ação ao pressionar a tecla do controlador. O que poderia ser resolvido simplesmente com uma interface de áudio. Mas pensando na questão financeira, talvez se você for investir primeiro em uma interface de áudio, você vai ficar aí um bom tempo sem conseguir investir em outra coisa, de acordo com o orçamento que você tiver. E apesar de ela ajudar em algumas coisas, pode ser que ela fique lá mais de enfeite do que para você usar mesmo. Então, a gente tem agora os monitores e os microfones. Os monitores, como a essa altura, conforme eu indiquei, você já tem, né, já vai ter bons fones, apesar de serem, né, os monitores extremamente importantes, talvez você vai preferir aí deixar para depois e vai querer algo mais prático que possa te ajudar a desenvolver e aprender de forma mais rápida e não só teórica, né, e digital, né? Afinal, até aqui você só tinha um computador e um fone de ouvido, não é mesmo? O controlador não rolou por causa da latência. A interface te atrapalha de comprar o controlador ou outros recursos por causa do orçamento. Os monitores potencializam sim a qualidade da sua monitoração, mas não te auxiliam a evoluir no aprendizado prático. Então, o que resta são os microfones. Com eles, você vai poder fazer gravações de voz, de instrumentos, de Foley, mas ainda tem um porém, ou melhor, vários. Além de existirem N tipos diferentes de microfone e com padrões polares diferentes também, onde que você vai plugar eles? Seria na interface, né? Então a gente volta para ela, já que para usar o controlador e o microfone a gente precisa dela.
Mas a gente esbarra de novo na questão financeira, em ter a interface, mais o controlador, mais o microfone. E agora? E aí que eu gostaria de te indicar um outro elemento que não está nessa lista. Um elemento que pode servir como uma interface, como microfone e que de repente pode ainda servir como vários microfones. Esse recurso é um simples gravador portátil. Simples não, né? Porque para suprir isso tudo que eu falei, não é qualquer gravadorzinho portátil não. Mas existem alguns gravadores muito bons no mercado, com preços acessíveis, que vão te ajudar bastante. O mais famoso é o Zoom H4n. Você já deve ter ouvido falar, né? Mas que muitos profissionais usam. Mas tem outros modelos também, tá? Tem os da Tascam, né? Tascam. Mas o que eu indico mesmo aqui é o Zoom H6. É um gravador que, além de cumprir o principal objetivo dele, que é gravar e armazenar o som, ele também serve como interface de áudio e ainda você pode trocar a cabeça ali do gravador, onde fica a cápsula dos microfones, trocando de condensador para dinâmico, para XY, alterando os padrões polares, e ele ainda tem algumas entradas extras para você plugar outros microfones e até instrumento musical. Eu poderia estar aqui te mostrando o meu, mas infelizmente eu tomei um cano e perdi meu gravador e uma boa grana com isso, né? Mas isso é papo para outro momento, tá bom? E essa foi minha dica extra. Mas eu quero te dar outra dica, uma segunda dica extra, tá? Essa daqui é uma gambiarrinha, tá? Que vai ficar só aqui entre eu e você mesmo. Você pode usar um teclado musical daqueles antigos mesmo, como controlador de áudio. Se você tem um aí, um daqueles teclados Casio e Yamaha, daqueles antigões mesmo, baratinhos, e que tem uma saída MIDI ou USB, o que seria melhor ainda, você pode usar ele como controlador de áudio. É só plugar ele na sua interface ou no seu gravador Zoom, configurar e voilá! Tem até uns adaptadores bem simples que transformam a saída MIDI em USB, caso você precise, né? Pode plugar direto no computador também, mas aí vai ter aquele probleminha com a latência que eu falei. Mas se você tiver um teclado desses aí, faz o teste. Pode ser que a latência não seja tanta assim, né? E dependendo, usando um ASIO for All, depois dá uma pesquisadinha aí, eu posso fazer um vídeo sobre ele também depois. Pode te ajudar a diminuir essa latência, tá? O bom é que assim você vai poder desenvolver um pouco mais com os VSTs e ainda transformar o som mirradinho ali do seu teclado em qualquer som, no som que você quiser, desde um piano maravilhoso até um trompete ou até um sintetizador top. E aos poucos, com o que você tem, você vai chegando lá. Vai caminhando e gerando cada vez mais a possibilidade de viver de trilha sonora. O que não pode é dar desculpa. Não tem desculpa.